Vamos ler alguns versículos desse texto. Glória a Deus. Essa palavra Deus colocou no meu coração. Nós vamos fazer uma reflexão nessa noite. Livro de Jó, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos desse texto para a glória de Jesus. Glória a Deus. Todos encontraram? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. 2. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Por outro 4. E iam seus filhos e faziam banquetes em cada casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o número de dias dos seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia continuamente. Pule para os versículos 18. Estando ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou e disse: nu saí do ventre da minha mão e nu tornarei para lá. O Senhor Deus, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta ao contrário. Glórias ao nome de Jesus. Deixa Deus usar a Estamos diante de uma palavra muito conhecida, irmãos. Todos nós já ouvimos falarmos dessa palavra, nós já ouvimos ministrações, já ouvimos louvores falando a respeito de Jó, a respeito dessa palavra. O nome Jó significa perseguido. O nome Jó significa perseguido. E a Bíblia vai nos dizer que ele é um homem que o próprio Deus dá testemunho dele. De Gênesis a Apocalipse, eu nunca vi na Bíblia Sagrada Deus testemunhar de alguém para Satanás. Esse aqui é o único homem, a qual Deus, Leonardo, fala diretamente com o diabo, com Satanás. Por que o Senhor dá testemunho de Jó? Aqui nós vemos no início dos versículos que nós acabamos de ler. Por quê? Quem era Jó? Ainda que o seu nome significa perseguido, mas quem era Jó? Um homem sincero, que é isso que muitas das vezes está faltando em muitos, em nosso meio, muitas das vezes, a sinceridade. Sermos sinceros com os outros, sermos sinceros com Deus, sermos sinceros na presença do Senhor e falarmos sempre com sinceridade e em verdade. Foi aquilo que o presbítero leu no início, Josué falando: adorai ao Senhor e servir a Ele com sinceridade e em verdade. E
E o nosso Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em sinceridade e em verdade. E Jó era um homem sincero diante de Deus. E a Bíblia diz que Jó também era um homem reto, de retidão diante do Senhor. Diante da presença do Senhor, ele era um homem que seguia os princípios bíblicos, a retidão na presença do Senhor. Temente a Deus. E temer a Deus, aqui nesse texto, não é ter medo de Deus, mas é reverenciar, obedecer e a devoção que Jó tinha a Deus. Era um homem que temia a Deus. E a Bíblia complementa: desviava-se do mal. Na realidade, Jó era um homem completo. É tanto que a palavra hebraica nesse texto é tamim. Tamim quer dizer completo, perfeito. Do hebraico, teleios, quer dizer também completo, pleno, perfeito. Então Jó era um homem perfeito. Jó era um homem sincero. E Jó, Deus lhe concedeu 7 filhos e 3 filhas, ou seja, 10 filhos. E a Bíblia diz que quando o diabo apresentou-se diante de Deus, Deus falou com o diabo: viste o meu servo Jó? Homem sincero, homem reto, homem temente e homem que desvia-se do mal. A Bíblia diz que o Senhor falou com ele, que Satanás disse a ele assim: também ele tem tudo, o Senhor deu tudo a ele, tem gados, tem ovelhas, e foi citando, irmão. Sabe por quê? Porque o diabo, ele fala aquilo que você tem, Deus fala aquilo que você é. É diferente. O diabo foi citando, João, aquilo que Jó tinha. Ele tem muitos bens. E Deus falou as características de Jó. É um homem sincero, é um homem reto, é um homem íntegro, é um homem que se desvia do mal. E Satanás? Não, ele é cheio de gado, ele tem ovelha, ele tem muitas pessoas, ele é um dos homens mais ricos do Oriente. Então Satanás, ele vê, irmãos, o que nós temos, mas Deus, ele vê o que nós somos por dentro, a nossa essência, o nosso ser. É isso que o Senhor vê em cada um de nós. Então, para Deus, irmãos, não é o que nós temos que é importante. E a Bíblia diz que ele falou: mas Jó te serve em vão? Debalde. O Senhor deu tudo para ele. Ele tem uma família, ele tem tudo, ele tem riqueza. Aí a Bíblia diz que Satanás falou com Deus assim: toca em tudo que ele é ou em tudo que ele tem? Toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema de ti. E o que o Senhor respondeu para Satanás? Toca em tudo que ele tem, mas não toca nele, no que ele tem. Pode tirar tudo, mas não vai tirar a tua essência, não vai tirar a verdadeira adoração que há no teu coração. Pode lhe faltar tudo, mas o que não pode faltar em nossas vidas é a presença do Senhor. É um coração de adorador, é um coração sincero, é aquele que almeja e deseja estar na presença e na casa do Senhor, adorando a Deus, mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante das adversidades, da dificuldade. Mas não importa, o importante é que tu estás aqui para oferecer o seu melhor para o nosso Deus, ainda que a luta esteja travada, ainda que falte tudo. O que não pode faltar é o Senhor na tua vida. O que não pode faltar é a presença dele na tua vida e na minha vida. Pode tocar o que tiver que tocar, pode tirar o que tiver que tirar, mas eu quero ver tirar, Priscila. É essa essência, é o Espírito Santo das nossas vidas. É por isso que Davi disse: pode retirar tudo agora, Senhor, não retire de mim teu Santo Espírito, Deus. Tire tudo de mim, pode tirar a coroa, pode tirar o reino, mas não tira de mim a tua presença. É minha vida. Pode tirar tudo. Posso perder o reinado de Israel,
Satanás tocou realmente nos bens de Jó. Foi tirou os gados, e aí só sobrava algum para contar. Paulo estava lá, veio os sabeus, tomou todos os gados, só eu voltei para dar notícia. Aí as ovelhas estavam lá, caiu fogo do céu, e somente sobrou eu para te dar notícia, Jó. E a Bíblia diz que Jó foi recebendo só notícia. Mas o momento que mais doeu do coração de Jó, foi na hora que falou assim: estavam seus filhos na casa, todos eles, na casa das suas irmãs. A Bíblia diz que quando deu um vento e derrubou e matou aqueles jovens, o texto vai nos dizer que o que Jó fez. Jó não se prostrou quando perdeu as ovelhas. Jó não se prostrou, mas quando perdeu os gados. Mas a Bíblia diz que quando deu aquela notícia que os seus filhos haviam morrido, a Bíblia diz que na mesma hora Jó se levantou, rasgou o seu manto, as suas vestes, rapou a sua cabeça e se lançou em terra. E a Bíblia diz que ele fez o quê? Murmurou? A Bíblia diz que ele se lançou em terra e adorou o Senhor. Não é a circunstância que vai impedir de nós adorarmos ao Senhor. Pastor, hoje eu entrei assim, com o coração tão triste, tão angustiado. Hoje eu entrei na casa do Senhor tão preocupado. Hoje o Senhor não sabe o que aconteceu na minha vida, o que eu passei, mas o importante é que tu entraste por essas portas e tu entraste com o intuito de adorar, glorificar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não importa o problema que tu está atravessando, mas que nós possamos fazermos como Jó, raspou a sua cabeça, se prostrou e adorou ao Senhor, mesmo diante daquela dificuldade. Irmãos, para um pai, para uma mãe, perder um filho já é algo que a gente sonha. 10 filhos, de uma única vez. E a Bíblia diz que Jó, ele exercia, se não me engano, um sacerdócio. A Bíblia diz que todos os dias Jó oferecia sacrifício pela sua família, pela vida dos seus 10 filhos. Mas mesmo assim, Deus permitiu, Jatael, que aquele incidente, que aquela fatalidade acontecesse na vida de Jó. Como entender isso, irmãos? Um homem reto, um homem sincero, um homem perfeito, aí perde todos os seus filhos, seus 10 filhos. Imagine só como estava o coração desse homem naquele momento. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que ele declarou, ele diz assim: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Será que se fosse nós que aqui estamos, que perdesse um dos teus, será que a reação seria essa? Será que se tu perdeste um dos teus filhos, ou os 4, será que a tua reação seria essa? Será? Qual seria a tua reação, irmão Thaís, se perdesse os teus filhos? Irmãos, é algo que isso me chama muita atenção. Quando eu estava lendo esse texto hoje à tarde, Jesus, ninguém foi tão provado como Jó, irmãos. Ninguém foi tão provado como Jó. Abraão, quando teve aquela prova com seu filho, Ricardo, a Bíblia diz que quando ele foi imolar e matar, Deus interveio na hora. Deus não deixou preservá-los. Na hora que Abraão ia oferecer o sacrifício, Deus interveio e não permitiu, que Isaac fosse sacrificado. Mas aqui não houve intervenção de Deus. Aqui Deus permitiu.
assim: olha, em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus, Zina, falta alguma. O homem que perdeu tudo, irmão, mas mesmo assim com seus lábios ele não pecou e nem atribuiu. Ele poderia falar: mas por que, Senhor? Por que, Deus? Estou fazendo a tua vontade, o teu querer, ofereço sacrifício todos os dias pelos meus filhos, santifico-os, e mesmo assim o Senhor permitiu. Por quê? Mas não é o porquê que nós devemos interrogá-lo, indagar com Deus, mas qual é o propósito? Para que isso? Era uma prova da vida dele, era uma provação. Aí chega a esposa dele e diz o quê, irmão? Para completar: amaldiçoa o teu Deus. Ainda retém com sinceridade, na verdade, amaldiçoa o teu Deus e morre. Termina aí, João. Fica logo. Amaldiçoa o seu Deus e morre. Aí ele diz: como fala, é um. Fala de tudo. Nós não recebemos o bem de Deus, porque não receberíamos o bem. E a Bíblia diz que mesmo assim ele não atribuiu a Deus e nem pecou com seus lábios. E a Bíblia diz que Satanás voltou lá de novo, irmão. Depois que tinha acontecido, Satanás tomou tudo de Jó, destruiu seus gatos, a sua família, os seus 10 filhos. A Bíblia diz que ele voltou lá de novo. E a Bíblia diz que o Senhor falou novamente: viste o meu servo Jó, reto, fiel, temente, obediente, desvia-se do mal, que tu tocaste nele sem causa. Deus falou com ele, é no capítulo 2. Aí ele diz: mas também, pele por pele, toca na saúde dele, Deus, para ver se tu não vai blasfemar na tua face. Já pensou? Pele por pele, toca na saúde. Aí a Bíblia diz que o Senhor falou: toque nele, na saúde dele, mas não tira a vida dele. E aí a Bíblia diz que o diabo colocou uma chaga maligna do alto da cabeça até a planta dos pés. Que a Bíblia diz que Jó estava numa situação tão deplorável que ele se coçava com cacos de telhas. A Bíblia diz que os seus amigos, seus 3 amigos, quando viram Jó, a Bíblia diz que não reconheceram. Ficaram 7 dias e 7 noites, sem uma palavra, sem dizer nada para Jó. Então o que Jó passou, versículo 4, ninguém suportaria o que Jó passou. Nem o que nós estamos aqui nessa noite suportaria aquilo que Jó passou na sua família. Estamos em um culto da família. Aquilo que Jó passou na sua família, ninguém suportaria. Hoje nós passamos por adversidades, dificuldades. Alguns dos nossos entes queridos ainda não entregaram a sua vida a Jesus. Oramos por eles, intercedemos, falamos de Jesus. Mas aquilo que Jó passou, ninguém passou. Ninguém passou. E nem vai passar, porque Deus sabe a estrutura de cada um. Deus sabe qual é a nossa estrutura. Mas a Bíblia diz que no capítulo 42, antes de Jó dar uma declaração, Jó diz assim: ó, bem sei eu que tudo pode ser, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará, e os meus olhos ainda o verão a Deus. E a Bíblia diz, eu acho esse versículo forte, irmão. Jó diz assim: ó, ainda que ele me mate, todavia esperarei nele. Pode me matar, mas eu espero em ti. Eu aguardo no Senhor. E a Bíblia diz que no capítulo 42, o que aconteceu, amados? A Bíblia diz que quando ele estava orando pelos seus amigos, o Senhor, não foi o diabo, irmão. Aí tem gente que às vezes fica declarando: o diabo vai ter que restituir aquilo que tomou. O diabo não vai restituir de coisa alguma, de momento algum. Não tem isso na Bíblia, isso não é princípio bíblico. Mas a Bíblia diz que o Senhor virou o cativeiro de Jó e abençoou mais do que o seu primeiro estado. A Bíblia diz que o último estado de Jó foi melhor do que o primeiro. É por isso que a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas, do que o princípio dela. E a Bíblia diz que Deus deu tudo em dobro na vida de Jó.
seus galos. A única coisa, isso eu acho que Deus não deu em dobro na vida de Jó, foi só o quê? Só os filhos. Porque os filhos ele não perdeu. Deus preservou. Deus levou para si e o guardou. E a Bíblia diz que Deus concedeu para Jó quantos filhos? Os mesmos 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E a Bíblia diz que elas também foram abençoadas. E a Bíblia diz que depois dessa prova, Jó viveu mais quantos anos? 140 anos. Morreu velho e farto de dias. E é isso que Deus faz nas nossas vidas, na vida daquele que é sincero, na vida daquele que é reto, que é verdadeiro, na vida daquele que busca, na vida daquele que está em sinceridade com o Senhor. Deus ele vai honrar a tua vida e a tua família. Então somente creia, mas nunca deixe, irmãos, preste atenção a isso, nunca deixe de interceder pela tua família. Jó nunca deixou de interceder pelos seus filhos. Jó nunca deixou de oferecer sacrifício pelos seus filhos. Nunca. A Bíblia diz que ele fazia continuamente. Nunca deixe de oferecer sacrifício pelos teus filhos, pela tua família, pelo teu esposo, pela tua esposa, pelos teus, para que o Senhor possa salvar e libertar e possamos declarar como Josué: eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Só os que crê aplauda o nome de Jesus Cristo, aquele que é digno e merecedor, aquele que deu a vitória, honrou a Jó e também nos honrará para a glória de Deus Pai. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe a todos os irmãos que estão conosco nessa noite. Amanhã é segunda-feira. Pela manhã nós temos a consagração a partir das 8 da manhã, e à noite